Então, agora está gravando a aula. Nós vamos fazer hoje, na aula, não a questão do diagrama de classes. Eu não vou entrar tanto em detalhe em relação ao diagrama em si, a documentação também, caso tenha ficado alguma dúvida, vou falar um pouquinho novamente, ou simplesmente usar essa documentação que nós havíamos comentado, mas nós vamos falar um pouco também agora já da parte de interfaces, né? Porque nós fazemos tudo isso, fazemos o levantamento de requisitos, né? Após o levantamento de requisitos, ou com esse levantamento dos requisitos, em que você busca todas as informações necessárias para desenvolver um sistema, a partir desse levantamento de requisitos, nós buscamos essas informações para que nós possamos, aí sim, representar esse novo sistema que nós vamos estar desenvolvendo por meio de diagramas. Então, por isso que nós utilizamos esses diagramas, para que a gente possa ter uma representação e para que nós possamos delimitar, começar a delimitar e daí sim fazer todo o planejamento para o desenvolvimento. E nessa primeira parte, onde tem a modelagem de casos de uso, ele resulta num protótipo. Na verdade, nós temos aí o projeto, o de storyboarding, que a gente chama, né, que é o rascunho das telas, e ainda, além desse rascunho, nós fazemos, aí sim, com a possibilidade de fazer um protótipo mais fiel possível. E pode ser um protótipo que a gente chama de baixa fidelidade, ou seja, ele está mais para a ideia, mais um rabisco, né, em que você, pelo menos, coloca lá como que vão ficar as informações, mas não detalha exatamente cada campo, cada botãozinho, como que ele vai te dar, mas você já tem uma ideia de como que vai ser a sequência dessa combinação, ou de tela chamando tela, de interfaces chamando interfaces, funcionalidades chamando funcionalidades. E aí você pode, depois de fazer essa primeira versão, fazer um protótipo, né, essa a gente chama de baixa fidelidade, e um protótipo aí já de alta fidelidade, né, de média para alta fidelidade, que daí já está próximo daquela versão final. O usuário normalmente ele consegue, inclusive, fazer algumas entradas de dados, consegue até interagir, não gravando, mas testando só a interface, como que ele ficaria, como que ele faz, como funcionaria só com o projeto de interface. Então, é isso que nós vamos fazer um pouco hoje. Vou mostrar como que se relaciona esse diagrama de casos de uso com a documentação, com o projeto de interfaces, porque a partir disso é que nós vamos começar a fazer o diagrama de classes, que daí nós já começamos na próxima semana. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês é digamos assim, o produto final, né, de toda essa modelagem. E que, claro, vai contar, né, vai constar, na verdade, no trabalho que vocês estão desenvolvendo da disciplina. Então, além, eu não pedi para agora, para o dia 30, mas já vai ser a próxima solicitação, até porque sem as interfaces a gente não faz o diagrama de classe. Aí vocês já sabem que tem essa tarefa pela frente. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, e aí qualquer dúvida vocês vão chamando e a gente vai conversando. Vou deixar uma aberta, porque senão fica muita coisa. 1 milhão de telas abertas. Só um minutinho. Pronto. E aqui o máximo que der. Então, vamos ver aqui. Um negócio que não fique na frente. Então, a ideia aqui, né, que nós fizemos até agora, e daí eu vou usar, claro, um exemplo, né, para que a gente possa começar a pensar nesse diagrama. Vamos supor que eu quisesse simplesmente fazer um sistema em que me permitisse um cadastro
de um cadastro de colaboradores, de pessoas que podem vir a trabalhar ou que venham a desenvolver algum trabalho, algum projeto lá na universidade. Então, para isso, eu quero fazer um cadastro em que eu tenha nesse cadastro, por exemplo, egressos, né, dos cursos, ex-alunos formados nos cursos. Eu tenho informações não só de dados pessoais, mas de dados de contato, em que eu tenha a área que ele está atuando, quais são as áreas que ele gosta mais de pesquisar e assim por diante. Então, primeira, né, esse meu sistema, vou chamar aqui de um sistema de colaboradores. A ideia é essa. Então, eu vou ter um cadastro em que eu vou todas aquelas pessoas, todos os alunos, enfim, né, outros professores que não fazem parte ou até mesmo que façam parte na universidade, mas eu quero cadastrar porque ter um banco de colaboradores, né, uma base de dados única de todos os colaboradores por área. Então, quero desenvolver um projeto que vai trabalhar com, por exemplo, desenvolvimento de imagens, né, de processamento de imagens para anéis de crescimento de árvores, para contar lá quantos anos tem uma determinada árvore. E para isso eu vou consultar a minha base de dados, porque eu vou procurar, de repente, pessoas que tenham conhecimento em desenvolvimento com uma linguagem, sei lá, C, vou precisar que tenham conhecimento em desenvolvimento para mobile ou que tenham conhecimento em algumas áreas. Então, para isso que é um sistema de colaborador. É tipo um Lattes, um currículo Lattes simplificado ou mais direcionado. Então, essa é a ideia do meu sistema simples. Então, a princípio, o que eu vou ter? Eu vou ter esse cadastro de colaboradores. Então, vocês foram lá, foram chamados para fazer esse sistema, né? Supondo que seja eu a pessoa que queira, que estou chamando vocês, que estou convidando, né, cada um de vocês para fazer o sistema, e aí vocês chegam e dizem, bom, o que você quer que faça esse sistema? Aí você diz, olha, basicamente, eu quero ter um local em que sejam cadastradas pessoas e também quero poder consultar ou pesquisar, né, os colaboradores, né, com alguns parâmetros, utilizando alguns parâmetros, né, com parâmetros. Por exemplo, quero todos os colaboradores que se formaram notáveis, né, ou seja, que sabem de desenvolvimento de sistemas. Quero colaboradores que tenham uma formação na área de humanas, porque eu vou precisar fazer um projeto em que vai atuar, de repente, com alguma área, seja de direito, seja alguma coisa dentro da área de sociais aplicadas, por exemplo, e assim por diante. Então, quero poder fazer consultas com parâmetros. Aí vem aquela pergunta, quem que vai fazer o cadastro de colaboradores? Porque quem vai consultar, né, é o próprio professor, o professor que é o líder do projeto, que está interessado, enfim, é essa pessoa lá da universidade, é um professor da UFPR, que vai poder consultar esses colaboradores, né, que ele vai ser cadastrado. E quem que vai cadastrar o colaborador? Vai ser o professor, cada colaborador realiza o seu próprio cadastro, preenche as suas informações. Então, essa é uma decisão que tem que ser tomada e, de repente, né, vocês me perguntam e eu digo, eu prefiro que cada um responda, até porque se ele quiser depois fazer uma atualização, fez um curso, participou de um evento, ele pode, ele mesmo entrar lá e fazer a atualização. Então, aqui, eu vou colocar que nós temos esse ator, o colaborador, e ele vai ser o responsável por fazer esse cadastro. Então, o que nós temos aqui são 2 casos de uso. Então, dentro desse meu diagrama de casos de uso aqui,
eu posso dizer que eu tenho o caso de uso 1, que é o cadastro de colaboradores, e esse cadastro de colaboradores aqui, ele vai ser, né, ele vai possibilitar que, então, possibilita ao colaborador realizar um novo cadastro, se ele não foi cadastrado, alterar ou excluir dados. Basicamente é isso que faz esse cadastro de colaboradores, ou seja, essa pessoa vai poder se cadastrar, vai poder alterar os seus dados, ou até mesmo ele vai dizer assim, não quero mais participar desse cadastro, quero desativar o meu cadastro, né? Excluir meu nome desse cadastro. E outra funcionalidade, que é o outro caso de uso, diz respeito à consulta, né, consultar os colaboradores com parâmetros. Então, o que vem a ser isso, né? Eu vou possibilitar aos professores da UFR, e aí até eu posso colocar aqui, de acordo com a pergunta, que um de vocês, ou uma questão que eu não lembro quem de vocês havia feito numa aula passada, eu tenho que cadastrar essas pessoas no sistema. Você pode deixar isso aqui evidenciado, quer dizer, eu vou ter aqui um administrador que cadastra professores, né? Ou um próprio professor pode cadastrar outros professores, mas você também pode deixar isso, não deixar isso evidenciado aqui e colocar depois na documentação. Então, possibilitar aos professores da UFR previamente cadastrados no sistema, então, possibilitar aos professores previamente cadastrados no sistema consultar lista de colaboradores de acordo com informações desejadas. Aí você pode colocar exemplo, por exemplo, né? Formados em, aí diz lá no TABES, a partir de, vamos supor, 2018. Então, eu coloco aí critérios para eu fazer essa seleção. Então, são aqui meus dois sistemas, como eu disse, meus dois casos de uso. Posso ter depois aqui, posso inserir que vai ter um administrador que vai cadastrar esses colaboradores, já que eu tenho essa informação, mas eu não vou colocar aqui agora, porque senão eu vou ter que daí descrever e assim por diante. É só para que a gente tenha um modelo, né, para nós iniciarmos. Tá? Então, é uma ideia inicial aqui. Então, tendo essas informações, então, nós já sabemos que esse sistema, a princípio, tem essas duas funcionalidades importantes, que é o cadastro do colaborador e a consulta por parte dos professores da UFR. Né? Posso, inclusive, e aqui eu acho que é muito importante, descrever que nós temos, vou colocar aqui embaixo, né?
o colaborador. Quem é o colaborador? Então, nós temos o ator colaborador, né? O ator aqui. Colaborador. Quem que é esse colaborador? Então, é qualquer pessoa sem necessidade de estar cadastrado no sistema, de realizar ou de executar o caso de uso 1, cadastrar ou cadastro de colaborador. Colaboradores. Então, já deixo bem claro que essa pessoa não tem que estar cadastrado no sistema e é qualquer pessoa, né, que possa participar, ou que ele vai poder executar, né, interagir com essa parte do sistema, com o caso de uso 1, que é o cadastro de colaboradores. E faço o mesmo em relação ao meu ator, professor UFPR. Então, aqui também é um ator, e vou descrever da mesma maneira, né? Então, vou descrever que é um professor previamente cadastrado no sistema. Então, vejam, aqui eu já tenho informações que, por mais que não apareçam que eu vou cadastrar um professor, já estou fazendo uma menção, e daí, claro, vocês vão fazer um destaque, seja ele sublinhado, seja isso com negrito, ou fazendo até uma chamada de atenção, se quiserem, né? Consultar colaborador, e aqui se pode colocar uma nota, né? O professor deve ser cadastrado e ter acesso ao sistema. Então, eu posso colocar aqui uma nota sobre essa informação. Então, vejam, o que interessa aqui? Nos interessa que a gente tenha todas essas informações a respeito desse sistema, pelo menos o que eu coletei até aqui, né, de maneira delimitada. Eu dizer assim, mas vai ter cadastro de alunos? Não. Vai ter aqui, né, um cadastro com a matrícula em que ele vai buscar o histórico escolar do aluno? Não, isso não está escrito aqui. Eu não tenho nada que diga que eu vou buscar lá no sistema o histórico do aluno. Então, precisa ser brasileiro? Não está dizendo nada aqui da nacionalidade. Eu posso ter colaboradores de outras nacionalidades. Então, eu delimito esse sistema de uma maneira, primeiro, em relação às funcionalidades e quem vai interagir com o sistema. A partir daqui, eu começo, daí já a pensar e a descrever sobre cada um desses com mais detalhes. Então, eu vou pegar cada um desses casos de uso. Deixa eu pegar aqui outra caneta. Vou pegar cada um desses casos de uso e vou começar a descrever com mais atenção. Então, por exemplo, pego lá, use case 1, cadastro de colaborador. Colaborador. E aí, supondo que eu vá fazer essa documentação utilizando, por exemplo, fluxo de eventos, né? Então, eu vou ter para o fluxo, bem colorido aqui. Então, em relação aos fluxos de eventos, aqueles que eu chamo aqui de principal. Então, vou começar por esse. Vou começar aqui com os fluxos de eventos, os principais. Deixa eu olhar, principal. Então, eu tenho caso de uso 1, em que
Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, a ideia é que o colaborador acessa a homepage do sistema, né? E seleciona cadastrar colaborador. Então, essa é a minha ideia. Ele vai entrar na homepage do sistema e vai selecionar o cadastro do colaborador. O sistema abre a tela, né, a interface do cadastro de colaborador. Daí, o que vai acontecer? O colaborador preenche as informações. Né? E o sistema verifica o preenchimento, se não deixou campo em branco, se a data estava correta, enfim, ele vai verificar, né? E aí o sistema grava as informações do colaborador. Professora? Pois não. Quando você diz assim, sistema abre tela de cadastro de colaborador, não teria que ter uma referência ao protótipo da tela de cadastro? Por quê? Para mostrar o que tem um apêndice ou algo no final da documentação que vai ter os protótipos. Aí você já menciona assim o código da tela do protótipo nessa linha. Sim, se você já tiver o desenho da tela pronto, sim, aí você até pode colocar essa informação e, aliás, toda informação que for possível você insere. Nesse momento aqui eu não tenho nada ainda, eu só tenho essas 3 informações. O diagrama de casos de uso, a descrição resumida e eu estou fazendo os cenários. Então, eu estou seguindo uma ordem de como nós poderíamos fazer esse início desse projeto com uma sequência do acontecimento. Então, você foi chamado para fazer o sistema, definiu quais vão ser as funcionalidades, quem vai interagir, fez ali só uma breve descrição do que cada um representa, para não esquecer depois, e aí você vai perguntar, mas afinal, como é que funciona esse cadastro colaborador? Eu quero que ele tenha acesso ao sistema, o sistema vai abrir lá e vai mostrar uma tela, daí ele vai preencher as informações, vai verificar se o sistema se preencheu corretamente e vai gravar. Então, com base nessas informações aqui, eu já posso, aí, começo agora a entrar na fase de nós descrevermos ou desenharmos, né, as interfaces. Então, vamos supor aqui, para esse cadastro aqui do colaborador, eu vou ter uma seguinte tela. Então, vou ter o quê? Vamos pensar. Posso ter alguma coisa, assim, em que eu coloque aqui um espaço, mais ou menos esse. Vou colocar um título, cadastro colaborador. Posso ter até a homepage aqui. Posso até fazer a homepage. Então, aqui nós temos lá projeto, o FPR, venha participar conosco. Então, a gente pode até, né, se cadastre, seja nosso colaborador, né, seja um colaborador. E aí aqui, né, eu tenho aqui um link, um botão aqui, né, sei lá, agora, né, se cadastre, e aí aqui eu vou ter notícias sobre a universidade. Então, eu quero que apareça, na verdade, essa informação aqui num banner.
que fique aqui bem no alto, bem em destaque, sobre esse cadastramento dos meus colaboradores. Uma vez que ele clicou aqui, né, ele vai abrir a tela do cadastro de colaboradores e agora sim eu posso começar a fazer. Aí é uma opção de vocês, claro. Ou a gente faz essa descrição, seja como um apêndice, aqui nesse caso vai ser mais um anexo, né, em relação ao que faz parte desse cadastro de colaboradores. Então, já existe um cadastro? Pronto, já existe. Eu tenho ele em papel. Então, me dá essa folha em papel, eu anexo lá no meu sistema e vejo que informações tem. Então, de repente, eu tenho, vou colocar aqui no cantinho, né? Para ele digitar essas informações aqui, em que ele vai colocar essas informações. Supondo que ele tenha, vamos colocar aqui algumas coisas. O nome, CPF, RG, e-mail, celular, qual é a formação acadêmica, qual é a área de atuação, questão do endereço completo da residência. Eu acho que é isso. Vamos supor que seja isso, né? Interesse. Então, eu tenho algumas informações. O que a gente faz daqui para cá é organizar essas informações aqui. Então, de que maneira que eu vou pegar essas informações que estão aqui, nome, CPF, RG, e-mail, celular, entre outras, e vou trazer para o meu cadastro na mesma ordem? Como é que eu sei que essa pessoa já está ou não cadastrada? Vamos supor, eu vou lá e me cadastro. Daqui a um ano, eu vou lá, olha, nossa, que legal um cadastro, e vou lá e faço novamente e duplico. Ou eu não me lembro, enfim. Então, eu posso aqui já começar a pensar em maneiras de eu desenhando e depois já desenvolvendo esse protótipo para me ajudar a visualizar melhor essa descrição, porque ou você descreve muito aqui e descreve muito bem, ou você descreve e ainda complementa com uma imagem, que daí as duas juntas são complementares. Então, vamos supor, no meu cadastro de colaboradores, eu imagino da seguinte maneira: a pessoa entra com o número do CPF. Por que eu gosto de número de CPF? Porque cada pessoa possui um único CPF no Brasil inteiro. Diferente do RG, que você tem o RG, você pode ter as carteiras dos órgãos regionais, né? Então, por exemplo, você tem o CREA para engenharia e agronomia, você tem o CRAC para arquitetura, você tem o Conselho Regional de Fisioterapia, tem o CRM, que é para médico, o CRO, que é para dentista. Ele vale como também um documento, né, mas um documento de identificação daquele estado. Então, o CPF, normalmente, é um número que ele já está bastante consolidado enquanto um elemento único, né, que possibilita todo mundo acessar. Então, vamos começar pensando no CPF. Então, vem aqui no CPF, a pessoa entra com o CPF. Eu vou deixar aqui um pesquisar, aqui bem grande, ó, um símbolozinho de pesquisar. Então, entrei com o meu CPF, clico no botão pesquisar, o sistema vai me trazer, se encontrar os meus dados, se não encontrar nada, vai deixar tudo isso aqui em branco. Então, a pessoa preenche o seu nome, a pessoa preenche o seu RG, ela preenche qual é o seu e-mail, ela pode colocar aqui uma foto. Então, eu vou colocar aqui tira lá uma foto. Não posso até escrever, foto. Ela vai colocar o seu celular. A formação acadêmica.
a área de atuação, endereço completo, rua, bairro e assim por diante, completo. E, por fim, os seus interesses. Interesses em fotografia, em desenvolvimento para mobile e assim por diante. Então, eu tenho aqui uma entrada que, no final, ele pode confirmar ou ele pode cancelar. Sair, desistiu, não quer mais usar esse, não quer mais fazer o cadastro. Então, eu tenho aqui, vejam, quando eu digo que o sistema abre a tela, é essa tela. Quando eu digo que o colaborador vai preencher as informações solicitadas aqui, nome e tudo mais, são essas informações que vão estar aqui. Agora eu já tenho aqui o que a gente chama de um storyboard. Então, eu fiz um esboço. Tem um esboço aqui da tela, eu tenho um esboço aqui de mais ou menos como eu quero ficar, mas veja, são só desenhos. Eles não têm ainda como eu entrar com essas informações, de eu clicar, dele abrir tela. Às vezes até você consegue fazer um link, mas é alguma coisa muito primária. Né? Isso aqui, essa primeira fase, normalmente a gente acaba fazendo mesmo em papel, muitas vezes, porque tem que ser algo muito ágil. Tem que ser praticamente, enquanto está conversando com a pessoa, se possível, você já faz um primeiro rabisco, assim, até para você validar se são esses os campos. Então, por exemplo, aí eu olho para cá e digo assim, olha, o que você acha? Essa sequência está correta pela explicação que eu dei do CPF, né, com todas essas informações, eu adicionei a foto, não sei se isso é importante ou não. O que mais é importante? Daí lá o professor que eu estou entrevistando, né, que está me contratando, ele diz o seguinte, eu não consigo. Ele diz o seguinte, ó, eu tenho aqui o endereço completo, mas eu não queria só um espacinho assim. Eu quero ele em que eu digite o CEP e ele me traga os dados todos e eu só vou digitar o número, né? Eu vou complementar com o número. Então, você já sabe que aqui você vai ter que fazer isso em vários campos. Então, eu vou separar em campos. Né? Então, eu começo a verificar, isso aqui são as fases de um protótipo. Vejam, as fases de um protótipo, ele começa sempre após o levantamento de requisitos, você faz uma primeira versão, verifica, faz uma primeira verificação se está ok, aí desenvolve um protótipo mesmo funcionando, testa. Se tiver alguma falha muito grande, você pode voltar lá para o levantamento de requisitos. Às vezes, é um erro no próprio protótipo. Colocou faltando uma letra, você colocou como campo o texto e era número. Então, às vezes, dá para corrigir no próprio protótipo, às vezes é porque faltou algum requisito. Então, por que você tem esses passos? Nesse primeiro, antes de começar a fazer o protótipo, a gente faz essa primeira versão até para a gente poder ver essas situações de entendimento de campo. Então, feito isso, trago uma versão daí já melhor, então não vou redesenhar aqui, mas supondo que nesse caso a pessoa vai entrar com o CEP, nesse pedacinho aqui, aí o sistema vai trazer o endereço, o logrador, ou lá, a rua, enfim, né, a descrição do endereço, se é avenida, se é rua, tal, não sei o quê, número, complemento, bairro, cidade, e estado. Muito bem. Né? E posso até colocar aqui, ó, clique aqui se você quer pesquisar o CEP. E se a pessoa não souber o CEP, ela vai ser obrigada a pesquisar o CEP?
Isso é uma definição que, obviamente, você vai fazer junto com quem está te contratando aqui. Então, você pergunta, ó, e se a pessoa não souber o CEP da casa, ou se ela estiver morando provisoriamente, mas não é o CEP definitivo, ou, enfim, né, não encontrou o CEP, eu posso cadastrar o endereço aqui sem o CEP? E se eu disser que sim, então esse daqui é uma opção, é uma alternativa. Então, a pessoa pode entrar com o CEP e pesquisar que ele preenche, mas você pode, claro, mudar, ele só é um facilitador, né? Então, ou se ele não entrar com o CEP, ele preenche normalmente. E eu quero que seja feito dessa maneira. Então, aqui no endereço, desculpe, aqui no endereço completo, que vai ficar desse jeito aqui do ladinho, né? Vou aumentar o tamanho da minha tela, eu não preciso obrigatoriamente que haja essa pesquisa. Então, vejam que a gente já está começando a mudar o nosso fluxo de eventos principal. Então, aqui, eu já começo a ter o seguinte, ó, nesse meu caso aqui, quando o colaborador preenche as informações, eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos supor que aqui seja A, B, C, agora aqui vai ser o D. E. Então, só fazendo aqui um para cá. Tá? Para cá. Então, ele vai, o colaborador, desculpa, perdão, não é aqui ainda, perdão. Então, aqui, nessa questão, eu posso colocar assim, A1. E o que vem ser o A1? Né? Aí nós vamos ter o fluxo de eventos alternativos, em que o A1 vai ser pesquisar CEP. E aí, se for o A1, o que vai acontecer se ele quiser? Ele não é obrigado a pesquisar o CEP, mas se for pesquisar o CEP, o que vai acontecer? Então, o colaborador informa o CEP e pressiona ou clica no botão pesquisar. Tá? E aí, o que o sistema vai fazer? O sistema irá consultar o sistema dos Correios para buscar endereço. E aí vai mostra na tela. Ok? Então, eu tenho aqui uma situação de um fluxo alternativo. E aqui, claro, já que agora eu acabei de alterar, eu posso, então, ou no cadastro de colaboradores, fazer uma nota em que vai ter uma pesquisa do CEP, né, dizendo assim, olha, é uma alternativa, ele pode acessar, mas não é obrigatório. Então, já não é mais uma ação que vai ser sempre executada, ela é eventual. Mas eu tenho uma consulta, aqui eu posso enfatizar essa informação, uma consulta do CEP. Ela não é obrigatória, ela é eventual. Então, a gente utiliza aquela anotação do extend. E essa consulta do CEP, ela vai ser feita lá no sistema dos Correios. Então, veja, eu estou deixando aqui eu estou enfatizando que nós vamos ter, em algum momento desse cadastro,
eu posso, não obrigatoriamente, é uma alternativa de uma consulta que eu vou fazer lá no sistema. Então, o que eu estou, né, colocando aqui, deixando isso bem, está explícito, é que para o pessoal que vai desenvolver, ó, vai ter uma parte aqui, um módulo, não é obrigatório, não é obrigado, sempre que for fazer o colaborador vai se cadastrar, mas ele pode, se ele quiser, consultar o CEP, e isso vai ser feito nos Correios. Isso porque eu usei essa ideia do A1. E a partir daqui, então, cada vez que a gente consegue fazer uma atualização, seja das interfaces, seja de tudo mais, nós vamos alimentando e nós vamos ajustando, na verdade, tanto no diagrama de casos de uso, quanto na descrição dessa detalhada. Então, essa pergunta que você me fez sobre se eu tenho que indicar lá a imagem, né, a figura, fazer uma ligação com a imagem, enfim, com a imagem, com a figura da interface, uma vez que ela já esteja pronta, inclusive, preferencialmente, se ela já tiver bem desenhadinha, melhorzinho do que isso aqui, você pode tirar uma foto, pode fazer o print da tela, e daí sim você coloca na documentação, e aqui, claro, você vai indicar. Né? O sistema abre a tela do cadastro de colaborador. Aí você pode colocar, né, que ele está lá no apêndice, que foram vocês que fizeram, então é apêndice, no apêndice A, por exemplo, na figura 1. Pronto. Aí eu faço essa indicação. Mas isso, claro, né, você venha fazer em complementação à medida que você está construindo. Se você fizer isso já no início, vai ficar doido depois para conseguir. Ok, professora. Assim fica bom. A única dúvida que eu tenho se é certo chamar de fluxo o que não é fluxo. Aqui, porque se chama de fluxo de eventos, é porque é a nomenclatura que é utilizada. Porque deveria ser só eventos alternativos e eventos principal. Porque fluxo é aquele processamento, decisão, sequência e etc. Mas o fluxo, veja, como você tem uma sequência de ações dentro de um fluxo, de uma alternativa, quer dizer, a partir do momento que eu tenho uma alternativa que é pesquisar um CEP, eu tenho uma sequência, por isso que ele acabou sendo ficando com essa nomenclatura, né, de fluxo de eventos. É que eu sempre entendi que fluxo é uma representação gráfica. Isso, de fluxograma, né? Isso mesmo. Mas aqui é uma nomenclatura que ela já vem da própria linguagem da UML, então acaba se estabelecendo como uma nomenclatura que nem sempre é aquilo que a gente tem como definição na nossa língua. Né? Ok, sem problemas. É nesse sentido, sabe? Mas isso eu concordo com você, a gente tem esse entendimento também, mas aqui na UML daí fica esse conceito, tá bom? Joia. Então, vejam só, para cada vez que eu vou organizando, né, então, à medida que eu vou organizando, que isso vai se tornando, de certa maneira, já aprovado pelo nosso contratante, por aquela pessoa que contratou, nós vamos melhorando e nós vamos deixando essa documentação o mais completa possível. Eu só vou aqui colocar rapidamente essa sequência do protótipo para deixar bem claro. Então, veja, a partir de um levantamento de requisitos, ou dos indicadores, ou da contextualização, enfim, das informações, dos dados do sistema, então, a partir desse levantamento de requisitos, eu começo a desenvolver a fase que a gente chama de protótipo. Só que essa fase de protótipo, quando a gente coloca assim, é a fase de protótipo, né? Muitas vezes, pode ser que você daqui já faça o protótipo direto
E isso vai acontecer quando você já domina a ferramenta que permite você já fazer quase parecendo a versão final, né? E o protótipo daí ele não tem a base de dados, é só a questão das interfaces, das telas. Ou então, como muitos dos autores gostam de colocar, e principalmente o pessoal da área de design de interfaces, é que você tem aqui, primeiro, um esboço, né? Um storyboarding, esboço, né? É uma prototipação rápida, é algo rápido. Então, você tem essa fase do esboço, e daí você gera, de fato, o protótipo. Então, em algumas situações, essa fase aqui ela vai estar dividida, ou ela vai estar dividida em duas fases, ou subfases. Então, primeiro eu faço um esboço mais rapidinho, e depois eu faço o protótipo, que o pessoal conhece como fazer um storyboarding. Pode ser ele utilizando ferramentas, software, ou pode ser mesmo desenhando em papel, né? E aí você tem o protótipo, a mesma coisa. Até se pode ter um protótipo em papel, mas ele é diferente do storyboarding, porque aqui é só desenho. O protótipo, o pessoal gosta de trabalhar quando vai desenvolver, por exemplo, a mobile. E aí ele pega um celular, ele pega e desenha, faz assim, cartolina, ou com qualquer outro material, e vai encaixando para a pessoa, para ele ver se a pessoa consegue, com o celular, com uma mão, usar os botões aqui, se eles estão, né, dependendo de como que a pessoa, do público-alvo, como ela pode usar, ou se ela vai ter que usar assim, ou se ela consegue, daí eu coloco os botões numa mão só, embaixo, preferencialmente. Então, a gente acaba fazendo o mesmo que em papel, que daí se recorta, coloca e testa. Porque, volto a insistir, tudo depende da sua, do quanto você conhece da ferramenta para fazer isso muito rápido. Mas quando eu digo muito rápido, assim, é na hora. O cliente está na frente, você está desenhando e está fazendo junto. Porque senão já vira uma outra fase. Tá? Tem que ser para você ir validando na hora. Por isso, desse esboço rápido, para o protótipo você fazer com mais calma. Mas o fato é que ele vai gerar um protótipo. Aí, depois dessa fase, vem a questão do teste mesmo, né? Do teste do protótipo. Então, você vai testar esse protótipo e vai verificar. Se o protótipo estiver aprovado, então ele vai para a fase do produto aqui. Você vai para o software mesmo, para o software definitivo. Vai desenvolver já a versão com a base de dados. Se esse teste tiver um problema em relação ao protótipo, como eu disse antes, ele, de repente, tinha uma letra errada, tinha alguma coisa, ele volta para cá. Se vocês viram que no teste há um erro de concepção, volta para o levantamento de requisitos. Então, vou exemplificar esses três formatos, né? Então, supondo que você testou aqui, vocês testaram, você já achou que lá o teu cliente disse, não, isso aqui está perfeito, pode colocar em ação, vamos colocar para ver o protótipo. Você desenvolveu o protótipo. Pôs lá para funcionar definitivamente. Na primeira, você vem aqui, CPF, pesquisa, traz o nome, tal, mas quando você colocou na definição de colaborador, você disse que qualquer pessoa, sem necessidade de cadastrar, vai poder fazer esse colaborador. Eu havia falado, mas não escrevi aqui, que ela não precisa ser brasileira. Então, qualquer nacionalidade. Opa, então o CPF já não dá mais para ser achado. Então, há aqui um problema maior do que só a questão do meu, talvez, o meu protótipo. Será que eu consigo, com esses outros dados que estão aqui, criar uma chave para colaborador que não seja CPF, que seja único? Será que é melhor eu fazer assim? Primeiro ele diz se é brasileiro ou se não é brasileiro. Se for brasileiro, entra com o CPF. Se não for brasileiro, entra com o passaporte. Essa é uma opção. Então, para a gente tentar resolver. Opção 1. Nessa parte aqui,
ele vai colocar assim, se a pessoa é brasileira ou se a pessoa é estrangeira. E aí vem, se for brasileiro, se for esse daqui, vai abrir para ele digitar o CPF. Se for estrangeiro, vai abrir para ele digitar o passaporte. Pronto. Então, eu vou ter ou CPF ou passaporte. Ok? Opção 2. Vou usar outra chave. Por exemplo, vou fazer por e-mail. Essa vai ser a minha chave, correndo o risco da pessoa fazer mais de um cadastro porque ela tem e-mail diferente. E aí eu posso criar outras opções se de repente essas não forem satisfatórias. E aí, claro, se for uma opção só de brasileiro, estrangeiro ou não, ou se for só trocar e-mail, é uma questão de você ou trocar de lugar aqui, então começa pelo e-mail, ou então eu insiro aqui, né, esse campo aqui, em vez de só ser assim, ele vai me abrir essa partezinha dessa maneira. Agora, se de repente vocês falarem assim, não, vamos pensar junto uma outra opção completamente diferente, vamos fazer talvez uma entrada pela digital da pessoa, né? Então, peraí, já vai mudar aqui, tá? Já vai mudar, talvez não aqui, mas vai mudar essa concepção, inclusive de módulos. Então, eu vou ter que, ao invés de ser só o cadastro normal, em que eu vou ter aqui a questão de consulta, entrada de dados normal, eu quero que o sistema aqui, né, na hora em que ele vai preencher as informações, agora sim, em que o colaborador vai entrar, né, vai colocar a digital, né, para daí ele fazer um reconhecimento de imagem. Reconhecimento por imagem. Ou de qualquer imagem. Porque, de repente, a pessoa pode não ter digital, tem pessoas que não têm digital. Né? Pode ser que seja uma pessoa que não tenha sofrido um acidente e não tenha a mão, sei lá. Então, se pode ser qualquer reconhecimento de imagem, seja ela pela digital, seja pela íris. O fato é que vai te dar uma trabalheira danada, você vai ter que rever a tua questão dos teus requisitos, porque aqui nós adicionamos um elemento importante para negociar ou para verificar essa tua possibilidade dentro do teu cliente, de quem está te contratando, está levantando como demandas dele, né? Dentro do que você pode oferecer, e aí um aspecto daquilo que você pode desenvolver dentro do tempo. Então, nós dizemos que um sistema, né, e nessa fase a gente já pode começar a falar nisso, em que um sistema, para você desenvolver um sistema, você não olha somente as funcionalidades. Isso também, funcionalidade. Então, isso tem que ser visto, né? Funcionalidade. Ou seja, que é o próprio sistema, que são os nossos casos de uso. A gente não vê só isso. Nós também olhamos quem vai interagir, ou seja, quem são os usuários. Aqui no nosso caso, os atores os atores que nós vamos definir para o nosso sistema. Além disso, nós definimos o que a gente chama de ambiente de uso. Ambiente de uso, que é onde ele vai usar esse sistema. Ele vai usar esse sistema numa mesa, usando mouse, teclado e tudo mais, ou ele vai usar num smartphone, ou ele vai usar num tablet, ele vai usar num sistema em que tem uma internet cabeada, que vem, né, com mais estabilidade, ou ele vai usar uma internet com dados móveis. Então, dependendo do teu ambiente de uso, vai mudar a interface do teu protótipo. Porque se você tiver aqui
com vários tamanhos, ou, né, eu não posso exigir uma pessoa, de repente, que trabalha em pé, com um tablet na mão, dele ter opções em que ele precise de algum equipamento que ele não consiga se mover, né? Ou uma impressora laser, ou que precise de alguma coisa que não seja viável. E também você precisa olhar a tua equipe de desenvolvimento. Por quê? Porque justamente aqui nós entramos com um fato que é a questão do tempo que você tem, tempo versus recursos. A gente diz que na informática tudo é possível, nada é impossível. Tudo depende de quanto tempo você tem para fazer e de quanto dinheiro você vai ter disponível para você executar esse sistema. Então, eu posso fazer um sistema para tirar fotografias em Plutão? Posso. Vai depender do tempo que você me der e vai depender do recurso que eu vou ter disponível para fazer esse tipo de sistema. Ou seja, vai demorar muito e vai custar muito caro. É a mesma coisa aqui. Então, quando a gente define que nós vamos pesquisar por CPF ou por e-mail, é uma opção que é rápida e eu tenho disponibilidade com os equipamentos e com o meu conhecimento que eu possuo. Então, essa é uma funcionalidade que está sendo desejada. Quem vai usar é um colaborador, qualquer pessoa que acesse a internet, não sei quem é essa pessoa, então, né, ela pode ter características completamente diferentes, físicas, cognitivas e assim por diante. Pode estar usando de um computador, de um smartphone, de um notebook, que eu vou definir. E quem vai desenvolver? Sabe fazer o quê? Sabe desenvolver em Java? Sabe desenvolver usando banco de dados, sei lá, o Oracle? Ou sabe usar o Sybase? Ou sabe usar o quê? Né? Não sabe usar nenhuma ferramenta, está aprendendo ainda. Então, eu vou ter que colocar aqui como um recurso, que ele vai demorar um pouquinho mais, porque vai ter que passar o passo do treinamento, e talvez eu tenha que adquirir algum software ou algum equipamento. Isso vai, obviamente, alterar o meu contrato, vai alterar os meus valores, vai alterar o meu cronograma. Então, a gente tem que ter temos que ter, assim, vários olhos, estar aqui pensando de forma ampla, tendo uma visão geral, que para nós começarmos, para a gente chegar aqui nessa fase do desenvolvimento para o software em definitivo, então, para que a gente saia do levantamento de requisitos, chegue no teste aprovado para vir para cá, eu tenho que olhar todos esses aspectos. Os aspectos do levantamento, os aspectos de quem vai usar as funcionalidades, de quem vai usar o passo a passo e tudo mais, onde ela vai usar e quem vai desenvolver todo esse sistema. Tá? Então, essas são algumas características que nós temos dentro do nosso sistema, dentro desse desenvolvimento desse sistema. Tá? Até aqui, tudo bem? Sim, professora. Sim, professora. Obrigada. Então, feito isso, o que eu posso dizer para vocês? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar com isso. Esse é o nosso desafio. Então, vocês têm um sistema que vocês estão desenvolvendo, e é para onde nós vamos chegar, né? Vocês começaram a desenvolver com alguns casos de uso, já começaram a descrever o que cada caso de uso representa, já começaram a fazer a descrição desses casos de uso, seja em cenários ou fluxos de eventos, num primeiro momento menos detalhado, mas à medida que vocês vão desenvolvendo os projetos, as interfaces, vocês voltam e complementam. Complementam com alternativas, complementam com exceções, complementam com regras de negócio, se quiserem, complementam com as imagens de cada uma das interfaces,
Se vocês têm, de repente, um documento em papel, que é como eu quero que tenha os dados dele já impressos, um formulário, põe lá também, já faz a referência, então vai mostrar o sistema com as informações, e daí, conforme o anexo tal, tudo que vocês tiverem, que vai auxiliar a entender e a desenvolver, vocês colocam. Pequem pelo excesso, não pela falta, ok? Então, isso é importante, nós termos isso bem definido. Então, chegamos nessa fase em que nós precisamos desenvolver esse projeto de interface. E fazemos isso, inclusive, pensando nos elementos gráficos. Por exemplo, né, eu tenho aqui, agora deixa eu virar, eu tenho aqui uma ideia, por exemplo, de um layout. Tá? Mas aí você diz o seguinte, olha, vou fazer diferente. Então, eu vou fazer com essa primeira opção, né? Então, eu vou fazer diferente. Ele vem desse site aqui, da homepage, aí ele vai perguntar, na hora que eu clico, né, ele já vai me perguntar se eu sou brasileiro ou se eu sou estrangeiro, então eu quero que faça assim, né? Ele vem aqui, você é brasileiro ou você é estrangeiro? Se ele clicar aqui, vai abrir o CPF ou vai abrir o passaporte. Eu vou colocar aqui do lado, aqui embaixo, porque é o mesmo campo. Passaporte. Pronto. E vou mandar pesquisar. Só que eu não quero que ele pesquise, ele vai pesquisar na minha base de dados, né? Então, independente se é passaporte ou não, a minha combinação de chave vai ter que ser se é brasileiro, CPF, se é estrangeiro, precisa passaporte, enfim, só para eu poder fazer a validação. Eu já falei para vocês que, se vocês pesquisarem na internet para validar CPF, tem até já tem o algoritmo pronto, é um cálculo que você faz pelos dois dígitos, os dois últimos números, né, que a gente chama de dígito verificador. Então, tem uma forma de você saber se pelo menos tem uma sequência, se não foi trocado um número, a gente já consegue fazer essa prevenção. Mas ele entra com essas informações. E aí, depois disso, ele vai abrir nome, então, exatamente igual aqui, né? Vai ter lá o RG, vai ter a foto, vai ter todas as informações que estavam ali. Só que aqui, quando entra informação acadêmica, eu não quero que ele digite formação acadêmica. Nós não queremos que ele digite. Por quê? Porque eu prefiro que ele escolha de uma lista, né? Porque lá na hora, como eu tinha colocado aqui que... Opa, pulei uma folha. Bom, como eu tinha colocado aqui que o professor quer consultar os colaboradores com parâmetro, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu posso pensar assim, o que é essa consulta? Como é que ele quer essa consulta? Que dados que ele quer nessa consulta? Então, a gente pergunta para o professor, tua consulta, o que você quer? Aí ele diz assim, olha, eu queria poder escolher, né, entre os parâmetros. Então, quais são os parâmetros que ele quer, que ele quer ter para ele fazer a consulta? Para ele é interessante a formação acadêmica. Então, ele saber se formou em quê, né? E se ele tem... e essa formação acadêmica, daí se acaba descobrindo que ele quer saber se ele é em relação à graduação e em relação a uma pós-graduação. Mestrado, especialização, MBA, mestrado, assim por diante, né? Então, tem uma questão da formação, né? De alguém diz, mas ele pode querer curso técnico também? Pode, então vamos colocar também aqui. Então, pode ser cursos técnicos, pode ser graduação, pode ser formação, de pós-graduação é formação. Ele quer saber qual é a formação
E ainda além disso, ele quer saber de qual área, né? Então, ele tem graduação em quê? Em informática, na área de exatas e tecnologia, em quê? Ele quer também, de repente, para ele é importante, ele saber em qual área que ele atua hoje. Qual é a área de atuação dele. E aqui, dessa área de atuação, né, você pergunta, mas como que você quer que seja esse parâmetro? Porque se uma pessoa escreve assim, a minha área de formação é na área de desenvolvimento. O outro escreve, a minha área de formação é desenvolvimento. A outra escreve, a minha área de formação é em programação. Na verdade, todo mundo quis dizer a mesma coisa. Sabe codificar, sabe uma linguagem. Mas se eu pesquisar por pode até chegar em desenvolvedor, mas não chega em programação. Então, a melhor forma da gente fazer uma pesquisa é por palavras controladas, que a gente fala, ou por termos, vocabulário controlado. Então, a gente usa, né, vocabulário controlado. Como que a gente faz um vocabulário controlado? Nós podemos identificar algumas palavras que são chaves e deixar até um campo aberto, se quiser. Então, eu tenho aqui área de atuação. Eu defino algumas áreas de atuação. Eu quero áreas de atuação como desenvolvimento, quero área de formação em comunicação, quero em saúde, eu quero que seja a área da medicina, e vou colocando. Então, veja, a partir... daí o que mais? Desculpe. Outros parâmetros que ele pode colocar. Eu quero que seja residência, a cidade e residência. Cidade onde reside. Porque eu preciso de um colaborador que seja de Curitiba ou região ou que seja do Paraná, ou de Curitiba, região metropolitana, enfim. Né? Então, dependendo da cidade, eu posso ter uma lista de cidades que eu quero selecionar. Então, eu vou colocar lá Curitiba, Colombo, Miranda Tamandaré, Piraquara, São José dos Pinhais, coloco as cidades onde eu acho que são mais perto e que valeria a pena, porque tem que ser alguém que esteja muito próximo. Vamos supor que eu quero um parâmetro para um médico que vai atuar na emergência. Eu preciso que em, sei lá, meia hora ele me chegue no hospital. Então, eu não posso pedir para alguém de Ponta Grossa participar desse projeto, a menos que ele tenha uma residência aqui. Então, eu tenho aí vários parâmetros. Vejam que, a partir desses parâmetros, muda novamente minha interface, os meus elementos. Então, percebam que existem aí várias a gente com a experiência, na verdade, e isso vai sendo adquirido por vocês também, mas à medida que a gente conhece e que eu posso ir contando algumas dessas possibilidades, né, o que acontece na maioria das vezes, na prática, né, já diminui o sofrimento. Então, uma das formas da gente saber o que eu preciso de informações para eu colocar numa interface, numa tela, é eu começar pelos relatórios. Né? Então, assim, você quer um cadastro de colaborador? Quero. Quais são as informações que você quer? Aí ele descreve, né? Então, CPF, nome, e-mail, telefone. Tudo bem. Aqui tem uma consulta, um relatório. O que é nesse relatório? Que dados que você quer? Eu quero a idade. Mas você não pediu data de nascimento, como é que você vai ter a idade? Então, se ele quer a idade, eu tenho que pedir aqui no cadastro data de nascimento. Se eu quero saber a cidade onde ele reside, aqui eu tenho que pedir a cidade onde ele reside, né, onde ele mora, e assim por diante. Então, muitas vezes, a gente extrai esses dados a partir de um modelo de relatório. Então, nós fazemos um storyboarding, um protótipo de um relatório, mostrando assim, as colunas, como que ficaria, e daí ele olha assim, dá para colocar tal coisa? Isso aqui não precisa, esse campo está mais, esse campo está de menos, e daí ele já visualiza e consegue saber essa pessoa aqui, o nosso usuário, quer do sistema.
para que daí você consiga, obviamente, para aparecer no relatório, alguém tem que cadastrar. Então, por isso que nós fazemos, tem essa fase, né, que é uma fase que às vezes demora um pouco, dependendo do tipo do sistema, porque a gente acaba colaborando com o nosso usuário, o nosso contratante, quem está nos contratando, inclusive em relação ao que a gente chama de organização e método dentro do próprio negócio. Nós dizemos que não adianta informatizar se o próprio negócio da pessoa é confuso. Sempre com jeitinhos. A informática ela é muito rigorosa em relação, né, ao sistema jeitinho, porque jeitinho é difícil de você prever dentro de um sistema. Tá? Então, de maneira geral, nós criamos algumas rotinas, algumas normativas para que as coisas não funcionem por jeitinho, mas sim por instruções, que daí fica fácil de desenvolver. Então, esses parâmetros acabam nos trazendo informações que vão refletir diretamente na maneira com que nós vamos entrar com os dados. Então, se eu tenho uma ideia de que a pessoa quer fornecer... Deixa eu tirar essa folha aqui, senão eu vou ter que ficar virando toda hora. Se a pessoa quer formação acadêmica em relação ao nível e à área, eu vou ter que ter a formação acadêmica em relação ao nível e a área da formação acadêmica, a área da formação acadêmica, que ela também pode vir dessa maneira. Aí você se pergunta, e quem é que vai alimentar esses campos aqui? Quem é que vai colocar que é técnico, graduação, pós-graduação? Ele é fixo? Isso você perguntando para quem está te contratando. Essa lista que vai aparecer aqui. Quando eu clico aqui no Combo Box, me aparece essa lista. Quem que vai alimentar? Já vai estar no sistema? Ou você, enquanto professor da UFPR, quer ir adicionando aqui formações acadêmicas? Se ele responder, eu quero que já esteja no sistema, porque eu nunca vou alterar, sempre vai ter técnico, graduação, só que aqui, em vez de pós-graduação, já que vai ficar no sistema direto, vamos dividir. Vamos dividir entre especialização e MBA. Vamos separar em mestrado e doutorado e pós-doutorado, pós-doc. Pronto. Então, eu já sei de onde é. E a área? Você quer que também já esteja uma lista previamente definida no sistema, ou você quer ir adicionando? Surgem novas áreas e você quer ir adicionando. Eu quero ir adicionando, vai que mude. Vai que tem áreas que não existam ou que se criem novas áreas. Então, não vai ser do sistema. Essa área vai ter um cadastro. Voltamos para o caso de uso. Voltamos aqui, diz assim, além de colaborador, eu tenho um cadastro de áreas para formação acadêmica ou mesmo áreas de atuação, de repente, mas seja lá de formação acadêmica. Quem é que vai alimentar essa área? É o colaborador ou é o professor? Eu prefiro que seja eu, porque senão cada um vai começar a criar áreas que não me interessam. Ou a pessoa se enquadra nas áreas que estão ali, que eu vou, à medida que eu vou precisando, eu vou acrescentando, ou nem vou deixar livre, quero eu cadastrar. Então, vejam, acabei de criar um novo caso de uso, um novo módulo para ser implementado, nova descrição, em que vai ter uma tela de entrada de dados para que esse professor insira essa lista, vai inserindo áreas e que vá atualizando esse combo box aqui, quando ele abre, já venha com ela atualizada. Né? E isso serve para todas elas. Cidade, mesma coisa. Se é uma lista e alguém escrever Curitiba,
Ok. Se alguém for lá e colocar CCDA, pode ser que esses dois não se encontrem. Se alguém foi lá e colocou nesse formato, CWB, pode ser que, a menos que faça um sistema que reconheça que os três são iguais. Alguém que foi lá e trocou o nome da cidade com o do time de futebol. Alguém que foi lá e só abreviou. Assim. Então, se deixar campo aberto, muitas vezes, ainda mais se é para consultar. Isso aqui a gente só faz quando é parâmetro de consulta, né? Eu vou consultar por. Então, você cria um vocabulário controlado, senão você vai ter depois mais dificuldades para você filtrar e poder aglutinar essa informação. É possível? Com certeza. Mas voltamos àquela nossa ideia de que tudo é possível. Depende do tempo que você vai ter para desenvolver isso e dos recursos que você vai ter, inclusive financeiros. Para você manter uma equipe ou você se manter desenvolvendo algo que vai te complicar. Em vez de fazer em um mês, você vai precisar de um ano. Tá? Então, é a mesma coisa. Se eu tenho cidade como sendo um campo em que eu vou precisar fazer uma consulta, depois quero todos que moram em Curitiba, não vai dar para ser campo aberto, né? Com uma string. Vai ter que ser um que permita um vocabulário controlado. E aí, novamente, de onde vem esse cadastro? Aqui é mais fácil, né? Aqui pelo CEP eu consigo. Então, eu posso até fazer aquele esquema que tem que ter CEP agora. Agora não vai mais ter CEP, né? Não pode não ter CEP. Ou que a pessoa digite obrigatoriamente a unidade da federação que ela pertence, Paraná, Santa Catarina e tudo mais, e a cidade. Mas dependendo do que você decidir aqui, novamente, vai impactar nos seus requisitos. Não é uma mudança só de colocar um combo. Ele pode vir a ser uma mudança porque você vai ter que fazer cadastros de. Então, se eu vou consultar e era extend, mas agora eu vi que não vai dar para ser só um extend, vai ter que ser obrigatoriamente, não é mais extend aqui. Isso aqui é algo que está aqui dentro, posso até tirar fora. Ele vai direto para o cadastro. Né? E assim por diante. Ou, não, eu não quero consultar o CEP. Ah, isso aqui eu não quero fazer. Ah, decidi que isso daqui, o professor diz assim, para mim não precisa ter CEP, não precisa ter esse cadastro de CEP. Pode colocar o que quiser. O que me interessa é saber o estado e a cidade. Então, o que você pode dizer? Ah, em vez de eu fazer aquilo lá, eu vou fazer o seguinte, vou tirar fora. Vamos supor, ó, que eu tire fora isso daqui, eu não quero. E eu decida que eu quero fazer um cadastro de cidade e unidade da federação. E é o professor que vai alimentar também. Ah, porque eu quero simplificar a minha entrada de dados. Não interessa saber a rua que ele mora. Não interessa saber a cidade. Então, eu nem vou pedir endereço completo mais. Não interessa aqui, né, nesse nosso novo sistema, não é endereço completo. Me interessa só rua. Então, aqui, em vez de tudo isso, não interessa nada disso. Eu só quero saber essas duas informações. Opa, é igual o que está lá em vermelho. Não me interessa isso aqui. Eu só quero saber em qual cidade e em qual estado, obviamente, ele mora, porque aí eu consigo até filtrar, porque tem cidades com o mesmo nome em estados diferentes. Né? Então, eu preciso ter os dois. E aí, para que você selecione Paraná e aí venha Curitiba, lá seja Curitiba no meio, obviamente que isso vai estar invertido, né? Primeiro aparece o F e depois muda a cidade. Essa mudança, ela é direto no protótipo. Mas quando eu decido que eu não quero mais consulta por CEP, mas sim, eu quero um cadastro que tenha a cidade, cadastro de estados e respectivas cidades, e isso é feito pelo próprio professor à medida que eu vou cadastrando, eu já pego ali alguns estados, enfim, né? Aí é diferente, eu pego de uma base já existente, puxo para cá, aí a gente pode depois ver, mas o fato é que eu vou ter um cadastro em que ele vai alimentar, vou ter um formulário em que ele preenche com novas cidades, ou até mesmo novos estados, né? Por aí,
alguns anos atrás, de repente dividiu lá Goiás com Tocantins. Pois não. Professora, surgiu uma dúvida aqui da minha equipe, daí eu acho que a gente achou uma resposta, mas a gente não tem certeza, né? Então, para tirar a dúvida, um parâmetro de consulta, eu posso dizer que é tudo aquilo que eu posso usar para criar filtros, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Ah, então tá. Beleza, valeu. Isso mesmo. Boa. Essa intervenção foi ótima. Porque aqui o que eu chamo de parâmetros aqui são os filtros. Boa. Acho que fica mais claro para vocês, né? Filtros. É isso mesmo. Então, claro, como é que eu vou filtrar algo que não que não tenho como, né, como identificar como sendo a mesma informação. Aí a gente já entra em algoritmos já de inteligência artificial, com aprendizado pela máquina, né, em que ele cria o vocabulário e vai criando as palavras que são semelhantes. Aí a gente já entra num outro nível. Também é possível fazer, novamente, depende de tempo e dinheiro, né? Então, quanto tempo vocês têm para desenvolverem esse sistema. Então, é aqui que a gente vai chegar, né, no nosso desenvolvimento, nessa nossa primeira fase, vai chegar em todas as interfaces. Então, se eu tenho um cadastro de estados e cidades, significa que eu vou ter uma tela. Se aqui é o meu cadastro de colaborador, significa que eu vou ter um cadastro, por exemplo, de cidades. Opa! Né? Em que ele vai entrar com qual é a unidade da federação. Escolhe lá. E aí você tem o nome da cidade, para ele entrar com o nome da cidade, em que ele pode, inclusive, olhar aqui, ter uma lista de todas as cidades que estão cadastradas, né, por ordem alfabética. Então, você tem lá todas as cidades, Abatia, Arapongas, tarará, todas as cidades, você pode, obviamente, aqui não é ABC, aqui é por ordem alfabética. Então, você pode consultar por aqui, ou à medida que se digita uma letra, ele já vai filtrando. Mas o fato é que você consegue visualizar esse seu cadastro fazendo essa cidade. A mesma pergunta, e esse daqui? Ele vai poder alterar ou deixa no sistema fixo? Não deixe nada fixo. Se possível, faça com que ele deixe o usuário ter autonomia completa. Senão, a gente fica doido. Depois de 10 anos, ele quer que você altere alguma coisa no sistema. Então, você tem lá a unidade da federação, mesmo princípio. Só que aqui eu tenho o nome do estado, eu tenho a sigla. Então, se eu digitar aqui P, ele já me vem, né? Aqui tem o Pará, PA, já me vem com o Paraná, PR, Piauí, e assim por diante. Piauí, PI, e assim por diante. Paraíba. Tá? Então, à medida que você vai colocando, ele vai te trazendo os dados, e aí, claro, você confirma ou não. Mas o fato é que você tem mais dois cadastros, né, aqui nesse caso, e você precisa deixar lá. Mas deixei como único caso de uso, que é cadastrar estado e cadastrar cidade, porque eles vão acabar, de certa maneira, estando vinculados, né? Eu posso até daqui, se eu não encontrar uma determinada cidade, colocar uma possibilidade, né, de ele abrir, a partir daqui, esse outro. Então, como cadastrar cidade e cadastrar estado está dentro de uma mesma ideia aqui, né? Eu cadastro divido em 2 casos de uso, se for como alternativo. Então, aqui, para essas telas, posso deixar os dois, assim, num só, ou posso separar cadastro de cidade e cadastro de estado. São algumas situações que não há necessidade de você quebrar tanto em vários módulos. É um pouco de bom senso aqui, sabe? E vocês vão percebendo que, sempre olhando e dizendo qual é o objetivo, é eu ver o que é que eu preciso fazer para quem, você consegue atingir, obviamente, complementando com os demais informações. Então, olhem sempre essa primeira fase, diagrama de casos de uso, com a descrição e com as telas. É algo que vai funcionar de uma forma orgânica. Tá? Eles funcionam juntos, um vai complementando o outro.
Não dá para usar só casos de uso, não dá para usar só as telas, não dá para usar só a documentação. E também não adianta só casos de uso com a documentação sem as telas e casos de uso e telas e não ter a documentação, porque é na documentação que vocês registram o que o teu usuário está pedindo. Mesmo nas interfaces, isso não tem, é muito difícil de você registrar. A documentação é aquilo que nos dá uma segurança, inclusive em termos de contrato, para você dizer o que é que você vai desenvolver. Tá? É diferente de você... O protótipo até pode estar junto, pode estar lá as telas, mas aqui você tem isso bem descrito, isso te dá uma segurança em relação ao que o usuário te pediu, ao que você cobrou por esse serviço, pelo tempo que você vai dispor e assim por diante. Então, trabalhar sempre com esses 3 elementos simultaneamente. Ok? Professora, então, pois não. Quem que toma a decisão, por exemplo, de cadastro de cidades? Se eu devo ter isso no sistema ou se o administrador de sistema faz um download do IBGE e de ano em ano para fazer essa atualização? Quem decide isso daí? Boa pergunta. Então, é assim, quem decide, na verdade, junto com quem está desenvolvendo, mas principalmente quem está te contratando. Porque o que vai acontecer? Se você disser que você que desenvolveu, você que foi o desenvolvedor do sistema, que a cada ano você irá ficar responsável em baixar o software e atualizar o sistema, significa que se esse serviço aqui, esse sistema, estiver em uso daqui a 20 anos, você ainda vai estar responsável por fazer isso ano a ano, porque você está dando está colocando que você é o responsável. A partir do momento que você diz assim, olha, quem vai ser responsável em fazer essa atualização, sempre que necessário, não só ano a ano, a cada 2 anos ou a cada 100, enfim, vai ser uma dessas pessoas, vamos supor que seja um professor, ou que você crie um administrador local do sistema, né? Mas que seja o professor o responsável aqui. Esse professor vai ter acesso a um módulo que vai se chamar atualizar CEP, CEP não, é CEP, né? Desculpa, perdão. CEP, né? Atualizar CEP, na base de dados lá dos Correios, por exemplo. Então, quem que vai ficar responsável por isso? Vai ser ele. Então, vai ter um módulo que sempre que ele quiser, ele acessa esse módulo, clica lá no botãozinho atualizar CEP, abre essa tela, e aí ele vai dizer, olha, né, o que ele tem que fazer? Tem que clicar, tem que informar alguma coisa, seja lá o que tiver que fazer, vai lá, o sistema vai fazer isso e vai trazer de volta. Tá? Definir que é ele. Mas isso é algo que você define em conjunto, não é uma decisão do analista, nossa, enquanto desenvolvedor. Essa é uma decisão que a gente toma junto com quem está nos contratando. Porque, às vezes, ele nem se toca, ele nem sabe que existe essa possibilidade. Aí a nossa função é dizer assim, olha, e que tal se fizéssemos um módulo de atualização para que você acessasse e fizesse isso sempre que quiser? Né? E aí ele diz, eu não quero isso não, deixa com os steps do jeito que estão, aí não quero mais. Se ele disser, eu quero, aí você faz esse módulo. Se ele disser que eu prefiro te pagar todo ano para você vir aqui e fazer, anota que você põe uma nota, coloque lá que você vai fazer essa atualização todo ano. Entendeu? Sim. Joia. Isso é importante porque esse limiar, né, esse limite entre até onde nós vamos, né, em relação às nossas, em relação ao que nós temos enquanto função, enquanto
o que nós devemos fazer, né, para o projeto, ela é muito, é uma linha muito tênue. Então, entre o que nós realmente podemos, digamos, arcar com as responsabilidades, assumir a responsabilidade enquanto manutenção desse sistema, porque eu posso vir a ter aqui um sistema, claro, que eu trabalho nessa empresa. Então, eu sendo funcionária da universidade, estou desenvolvendo para professores da universidade, eu estou na universidade, então eu posso ficar responsável por tudo esse ano. Caso eu venha me aposentar, ou enfim, né, eu posso, inclusive, passar esse desenvolvimento para outra pessoa. E aí continua sendo, né, fica pelo administrador. Mas isso é uma decisão que a gente toma sempre em conjunto com quem está nos contratando, quem está nos chamando para desenvolver o sistema. Tá? Nós só damos ideias, nós sugerimos, mostramos os melhores caminhos. Isso é parte da nossa atividade de analista, mostrar os melhores caminhos. Né? E aí, obviamente, quem toma a decisão final é quem está te contratando. Né? É como fazer uma casa, uma roupa. Você contrata o engenheiro ou o arquiteto. Se você disser que é melhor pôr a janela e você não quiser colocar, não põe. Né? Se o engenheiro falar assim, mas se você fizer isso, vai cair a casa inteira, e aí o cliente diz assim, mas eu quero, aí o engenheiro tem a decisão de dizer assim, então eu não quero fazer essa tua casa, ou ok, eu vou arcar com as consequências. As mesmas coisas somos nós. Né? Olha, eu quero fazer meu sistema que faça assim, mas veja, meu senhor, esse software não vai funcionar. E aí você pode decidir se você quer ou não desenvolver esse sistema, né? Já que você está avisando. Se for teu chefe imediato vai te mandar embora, né? Vai te decidir se você não fizer, daí tudo bem. Só, né? Olha, estou aqui dizendo que é uma observação que esse sistema pode ter esses problemas e tudo mais. Isso tudo é muito importante, a gente deixar tudo sempre muito bem esclarecido. É importante pensar em tudo. Por exemplo, disponibilidade. Se você está acessando o site do correio ou o sistema dos correios para validar CEP e puxar endereço, essas coisas, pode ser que o site dos correios não esteja no ar. Então, é melhor você baixar lá, de vez em quando, um cadastro de CEP do correio e deixar ele local. Perfeito. É exatamente esse é o olhar do analista. Já prevendo, pode ter sempre ter um plano B, né? Sempre estar já se prevenindo de algumas situações que podem acontecer. Então, aquilo que pode vir a acontecer, como isso você bem colocou, né? Um bom exemplo, baixa, se é possível baixar, baixa a cópia e já desenvolve. Não é possível baixar, mas o professor, na hora dele atualizar aqui o cadastro, né, ele pode, por exemplo, na hora em que ele está cadastrando as cidades e o estado, ele pode, de repente, já atualizar o CEP também. Né? Então, e daí independe da base. Eu crio uma base paralela, eu crio uma base nova. Então, isso pode acontecer também. Aí fica claro, né? Sempre combinando. Mas essa é a ideia, olhando sempre para o futuro, olhando o que vai acontecer depois. Esse é o diferencial do analista. Sabe? O bom analista, ou só de você fazer um bom planejamento, um bom analista faz esse bom planejamento, olhando para o futuro, só desenvolve aquilo que tem para o momento, e aí você tem a possibilidade, né, muito forte de você ter um sistema que vai ter uma duração muito curta de vida. Né? Que vai ser facilmente substituído. Tá ok? Bom, em relação à aula de hoje, era esse, né, o que eu queria passar para vocês. O trabalho ele se mantém igual, quer dizer, vocês ainda têm até o dia 30 para terminarem, vou corrigindo os outros trabalhos, e já, se eu for corrigindo, eu já vou entregando para vocês, já vou devolvendo, né, lá pelo Moodle mesmo. Semana que vem nós iniciamos com o assunto diagrama de classe. Então, nós vamos começar a falar de diagrama de classes,
e diagramas de objetos. Vou começar com a parte teórica, de fundamentação, para falar o que é uma classe, para falar o relacionamento entre classes. Então, num primeiro momento, né, semana que vem, possivelmente, vai ter uma série de exercícios que é de como você relaciona as classes, da sintaxe que elas existem, né, a diferenciação entre classe e objeto, né, quando que você usa uma, quando que usa outra, e assim por diante. E aí depois nós vamos começar a montar, né, a elaborar, a desenvolver diagramas de classe. Então, um é para questão da sintaxe mesmo, da fundamentação, para depois vocês poderem estarem desenvolvendo o diagrama de classe. Né? Então, já vamos entrar na segunda parte da disciplina. Certo? Vou deixar esse restinho de aula para que a gente possa tirar as dúvidas e também para que vocês possam estar desenvolvendo o trabalho de vocês. Tá bom? Gente, uma boa semana. Vejo vocês na próxima segunda-feira, na próxima aula. Até segunda, então. Obrigada.